das questões que a gente sempre aborda nesse programa, até quando a gente está mostrando um animalzinho em tratamento, em atendimento, e o que foi feito com ele para chegar naquele ponto, a gente sempre fala na questão da espiritualidade, né? Dos princípios morais que os seres humanos precisam ter para estar nesse planeta e tornar esse planeta melhor. Eu estou sendo abençoada, posso dizer assim, de hoje estar tendo a oportunidade de ter aqui do meu lado um lama Michel. O lama, ele vai explicar melhor, pertence à religião budista. Ele viveu no Tibete desde a infância, e ele hoje está aqui em Santos, onde ele vem fazer uma palestra que eu vou assistir, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre esses temas que a gente discute empiricamente, de vez em quando, sobre por que acontece isso com os animais, será que eles são mesmo inferiores? E já falei uma vez, seja bem-vindo aqui na minha cidade, e seja bem-vindo também no meu coração, que é um grande prazer estar aqui do seu lado. Muito obrigado. Então, o que ocorre é que, do ponto de vista do budismo, primeira coisa, um animal, ele tem uma alma como nós. Então, quando a gente fala sobre... No budismo não se usa o termo alma, a gente fala sobre um contínuo mental. Contínuo. É como uma mente muito sutil que vai de uma vida a outra. Né? E dentro disso, nós, seres humanos, podemos nos reencarnar como animais, e animais podem se reencarnar como seres humanos também. Né? E o que, na verdade, continua de uma vida a outra é o aspecto mais profundo da nossa pessoa. São os sentimentos, o amor, a compaixão, a raiva, a inveja, ciúmes, bons e ruins, né? Se a gente olha para um animal, pode pegar qualquer animal que for, a gente já vê que o animal ele tem raiva, tem apego, tem ciúmes, mas eles também têm amor, ele também tem compaixão, ele também tem generosidade, né? Então, o que ocorre é que, em última análise, não existe diferença entre um ser humano e um animal, do ponto de vista da essência daquilo que ele é. Porém, o que ocorre é que as condições físicas e também sociais, muitas vezes, na qual o animal se encontra, elas não são muito boas para o próprio desenvolvimento espiritual. Você está falando da cultura de cada povo, por exemplo? Pode ser da cultura, pode ser, por exemplo, o animal muitas vezes na natureza, ele vive numa posição de sempre ter que estar fugindo de alguém que vai matar ele. Estou falando dos próprios animais entre eles. Né? Então, tem uma coisa constante, tem um aspecto de medo muitas vezes, de ter que estar fugindo, ter que estar se protegendo da própria vida. E outra coisa também, os animais eles têm uma grande qualidade por um lado, mas que por um outro lado também chega a ser uma limitação, que é o fato que o animal, fisicamente, do ponto de vista cerebral também, faz com que ele viva muito bem o presente, mas ele não tem o aspecto de se projetar no futuro. Né? O que, por um lado, é maravilhoso. A gente tem o efeito contrário, que o que acaba acontecendo com a gente é que a gente fica revivendo o passado, ressofrendo o passado e pré-sofrendo o futuro, e não consegue estar bem no presente. Mas, por um outro lado, a gente tem, como humano, a gente tem a capacidade de se projetar no futuro. Então, eu irei fazer isso, quero me tornar dessa maneira, que é o que nos faz especial. É, o que nos dá uma grande responsabilidade também em relação a esses seres que não têm essa capacidade, né, Lama? Então, é exatamente isso. A gente tem uma responsabilidade por termos um potencial diferente. Então, quando a gente fala sobre um animal ser um tipo de renascimento inferior, sim, é um tipo de renascimento inferior, mas isso não quer dizer que nos dá o direito de tratar um animal com arrogância, ou falar, não, ele existe para o nosso uso, ou qualquer coisa desse tipo. O animal tem que ser totalmente respeitado como qualquer ser vivo. Né? A gente fala sobre o direito de ser feliz. Qualquer ser, do momento no qual ele existe, ele tem o direito de ser feliz e o direito de não sofrer. Né? Qualquer sofrimento, independentemente de quem seja, por ser sofrimento, deve ser eliminado. Que seja de um ser humano, que seja de um animal, ou de qualquer ser. Então, a senciência, pelo que você está me dizendo, toda essa capacidade do sentir, que já foi até provado cientificamente, que os animais são seres sencientes, claro. Eles sentem saudade, sentem tristeza, amargura.
essa senciência, já que a gente pode encarnar animal, o animal pode encarnar a gente, essa essência, ela se mantém de uma encarnação para outra. Esse animal, ele tem a capacidade de trazer alguma coisa de vidas anteriores. Por que eu estou perguntando isso? Porque existem pessoas que falam assim para mim, olha, aconteceu uma coincidência, eu perdi um animal, eu achei um outro, mas hoje ele está desenvolvendo o mesmo comportamento que o meu tinha. Existe realmente alguma ligação nesse sentido, Lama? É muito difícil da gente dizer que quando um animal ela é a reencarnação do outro. Isso é muito difícil da gente estar colocando, tá? Muitas vezes um animal pode desenvolver a mesma atitude pelo fato de estar no mesmo ambiente, ter o mesmo tipo de influência e assim por diante. Porém, o que ocorre é que de uma vida a outra nós levamos o nosso contínuo, a nossa mente, as nossas qualidades, nossos defeitos. Tanto nós levamos para a próxima vida, e nós, quando ninguém nasce puro, limpo, a gente já nasce com uma bagagem que a gente traz. A mesma forma que isso ocorre para a gente, ocorre com um animal, né? Então o animal ele leva a própria bagagem, nasce já com uma bagagem que ele traz e já leva para a próxima vida também, né? Mas é muito difícil a gente poder dizer, esse animal é a reencarnação daquele porque tem uma atitude parecida. Aí já é muito difícil de poder ser dessa maneira. Como é que eu consigo explicar? Eu tenho certeza que para você isso é muito claro. Para nós que não temos essa vivência espiritual que você tem, como é que eu consigo entender, como é que eu consigo amenizar os meus conflitos? Eu acredito que de muitas pessoas que estão nos assistindo, quando a gente se depara, eu trabalho com isso diariamente, e as pessoas que trabalham comigo, todos os meus funcionários, um grupo que a gente costuma dizer que nós somos uma família, porque a gente vive emoções o dia inteiro, ou de alegria ou de tristeza. Como é que a gente consegue justificar que alguns animais, a gente se pergunta, nossa, veio para o mundo, por que sofreu tanto? Às vezes ele vem marcar, a gente sente que ele veio marcado para sofrer. E outros já chegam, vamos chamar assim, em berço de ouro. O que aconteceu na vida anterior? É a evolução? Ele está pagando coisas do passado como ser humano? Como é que é isso? Na verdade, se diz que não existe resultado sem que se tenham criado as causas. Para qualquer um de nós. Nós, eu digo, seres humanos ou animais. Então, o que ocorre? Tanto seres humanos quanto animais, acontece que quando a gente nasce, a gente já vem com dívidas ou créditos do passado. Ou seja, em outras vidas, fizemos ações das quais nós somos responsáveis. Os animais também? Também, da mesma idêntica forma. Então, o que acontece? Um animal, quando ele nasce, ele pode ter sido humano, como pode ter sido animal, e um animal também faz ações positivas e negativas. O animal também pode agir com raiva, com ódio e fazer mal a alguém, como ele pode ajudar e ter uma atitude de amor e generosidade também. Então, na verdade, o animal ele tem a regra, a lei que segue para os seres humanos é a mesma para os animais, não muda em relação a isso. Tá certo. Então, é a forma, e como a gente lida, para encerrar, como é que no dia a dia é um conselho que eu te peço, como é que o que a gente precisa fazer para lidar melhor com essas emoções? Porque eu confesso que quando chega no final do dia, ou no final de um período, a gente chega ao ponto de falar assim, olha, não dá, é enxugar gelo, a gente começa a querer se afastar do ser humano, e isso é muito ruim. Então, as pessoas são muito ruins, as pessoas são más, e eu particularmente, procuro pensar o lado positivo, mas tem tantas pessoas que amam também. É a forma que eu acho de me equilibrar emocionalmente. Como a gente deve lidar? Que forma você nos aconselha a lidar as pessoas que nos assistem, que amam os animais e que normalmente têm sempre uma história triste para contar? Como a gente pode lidar melhor com isso para que a gente não se baqueie tanto com as maldades que existem no mundo, assim como existem as bondades também? O que acontece é que, antes de tudo, se a gente ter que ficar triste e mal por todas as maldades que tem no mundo, não dá mais para ser feliz, né? A gente vai ter que estar desde que acorda até que vai dormir, todo dia e noite a gente vai ter que ficar sempre triste e mal por tudo aquilo que acontece. São muitas e muitas coisas que ocorrem todos os dias em vários lugares do mundo, né? Tanto para os animais, como para os seres humanos, como para a natureza como um todo, né? Então, de onde vem tudo isso? Vem da ignorância. O fato é que todos nós, seres humanos e animais, nós somos iguais, enquanto que sofremos, queremos ser felizes e fazemos tudo o que fazemos achando que é o melhor para a nossa própria felicidade.
cada um guiado, porém, pela própria ignorância. Aquela pessoa que tem uma atitude violenta, ela faz aquilo porque na ignorância dela, ela acha que é o melhor que ela pode fazer para ela mesma. Quando a gente ajuda alguém, a gente faz aquilo, na verdade vem de uma sabedoria, não é, nesse caso não é a ignorância que nos leva a ajudar alguém, mas a gente faz por quê? Porque a gente acredita que isso faz bem para a gente também. Então o que acontece é que, se a gente for olhar, é como se alguém vem e nos bate com um pau, com um pedaço de pau de madeira. A gente pode ficar com raiva da madeira? Não. Do braço? Também não. A gente fala, é a pessoa, mas a causa daquela ação não é a pessoa. A causa primária é a ignorância, é o egoísmo, é a raiva, é a cobiça. São outros problemas que estão por detrás. Né? Então, quando a gente vê a violência, etc., o que a gente tem que lembrar é que isso é causado pela ignorância, é causado pelo egoísmo. Então, em fato a gente dizer, não, tenho que ajudar, tenho que ir devagarzinho, um por vez, e diminuindo essa ignorância, conversando, influenciando, fazendo a minha própria ação da melhor forma. E assim é possível, né? É evolução espiritual, podemos chamar assim? As pessoas estão em níveis diferentes de espiritualidade. Então, as pessoas que estão no nível melhor, elas teriam uma obrigação moral de ajudar aqueles que não conseguem enxergar. É mais ou menos isso o nosso dia a dia? Não é. Eu não diria que é um fato de uma obrigação moral, mas é o fato que, a gente poderia dizer quase que egoisticamente falando, é melhor ser altruísta. A gente, no momento no qual a pessoa se desenvolve, naturalmente ela reconhece que o melhor para ela é ajudar o outro. Melhor para ela. Melhor para ela também. Tenho certeza que se a gente perguntar para qualquer pessoa que faz o bem para os outros, eu sempre digo o exemplo que a gente tem de Madre Teresa de Calcutá. Se a gente fosse conversar, eu conheci ela em 95 na Índia. E eu tenho certeza que se a gente perguntasse para ela quem recebe mais benefício, você ou aqueles que você ajuda, ela diria eu. Então, quem ajuda sabe o benefício, a alegria, a satisfação que traz. Então, é sempre controlar, procurar controlar o sentimento e olhar aquela pessoa como uma vítima de situações anteriores para que ela esteja tendo aquela reação. É essa a tentativa do ser humano sempre ao lidar com um problema, uma ação negativa, alguma coisa de ruim? É o fato de a gente procurar onde é a causa, por que isso está acontecendo. Está acontecendo, por causa da ignorância. Por que essa pessoa age dessa maneira? Ela é guiada pela ignorância, ela acha que é o melhor sem saber que aquilo, na verdade, está fazendo mal a ela também. Porque quem age com ignorância, quem age com violência, faz mal a si mesmo também. Então, na verdade, é ter uma reação, transformar aquela atitude de raiva, na verdade, transformar em compaixão. Que não quer dizer, está tudo bem. Não, não é isso. É falar, olha, como eu desejo que você seja livre dessa ignorância, como eu desejo que você possa ter uma visão diferente do mundo e agir de uma forma que faça bem a você e aos outros, né? E dessa forma a gente fala, então muito bem, o que eu posso fazer diante disso para estar melhorando a situação? E lembrar que a única forma de mudar a nossa sociedade, mudar o mundo, mudar a nossa vida, é fazendo pequenos passos cada dia. Quando a gente ajuda uma pessoa, quando a gente ajuda um animal, quando a gente faz qualquer coisa, a gente está fazendo um pequeno passo no todo. E é a única forma possível, né? Bom, gente, dá vontade da gente ficar aqui a noite toda conversando com o Lama, porque a gente aprende em cada palavra que ele fala. Eu espero que vocês tenham gostado, tenho certeza que vocês gostaram. Isso acalma um pouco o coração da gente, né? E eu quis fazer esse segundo bloco de propósito, que fosse o segundo bloco para que vocês terminassem o domingo de vocês de uma forma mais tranquila. Eu acho que essa é uma oferta que o programa Amigo Animal faz para vocês, que nos assistem, que reconhecem o nosso trabalho, que nos respeitam. E é uma bênção para mim estar aqui do lado do Lama. Muito obrigada por estar nos proporcionando esses momentos de paz e iluminação. Muito obrigado a todos. O Amigo Animal vai ficando por aqui. Um bom final de domingo para todos vocês e fiquem com Deus.